Eu criei um fluxograma para descrever o fluxo de trabalho do usuário em um template personalizado aqui no Notion. Deixa eu mostrar para vocês o resultado. Esse é um template personalizado para um psicólogo que deseja fazer o registro das suas consultas, dos seus pacientes e também registrar o seu serviço de mentoria, isso tudo conectado a um sistema de controle financeiro. Então aqui ele vai inicialmente refletir, é um novo paciente? Se for, ele vai criar o paciente aqui, nesse botão, novo paciente, vai adicionar as suas informações básicas e aí ele vai criar o registro da consulta. Se essa consulta é algo recorrente, então ele vai criar, na verdade, um modelo para consulta e ativar essa recorrência. Senão ele simplesmente vai criar o registro de uma nova consulta aqui utilizando esse botão. E depois disso é só analisar. Quando for concluída, atualiza o status de faturamento e se não, registra a falta, que é um dado também importante para o fluxo de trabalho dele. Então, quando não for um paciente, vai ser um cliente. Então, da mesma forma, ele adiciona as informações básicas, cria o registro da mentoria, ou se for algo recorrente, ele pode também criar um modelo, ativar a recorrência e depois disso refletir também sobre o status de faturamento. E tudo isso eu fiz rapidinho aqui no Notion, simplesmente utilizando um bloco de código. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar fluxogramas como este e ainda um mapa mental como esse aqui, só usando o Notion. Oi, meu nome é Arline, bem-vindos ao meu canal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como criar gráficos de pizza e de colunas utilizando um bloco de código do Notion. E nesse vídeo eu vou mostrar como criar fluxogramas e mapas mentais. É claro que existem muitas ferramentas que vocês podem usar gratuitamente para criar esses fluxogramas e embedá-los aqui no Notion, mas dessa forma vocês conseguem editar tudo diretamente, sem sair do Notion. E o visual fica interessante também, Então bora lá. No vídeo sobre como criar gráficos de pizza e de barras, usando o nosso bloco de código aqui no Notion, mais especificamente utilizando o Marmade, eu expliquei que o Marmade é uma ferramenta de diagramação e de geração de gráficos que é baseada no JavaScript. Então, quando você criar esse bloco pela primeira vez, pode ser que esteja aqui identificado como JavaScript e aí você altera pesquisando aqui por Marmade. Para criar um mapa mental, é importante que a gente tenha alguns conceitos chaves, então eu destaquei aqui nesses tópicos principais, blocos, databases, páginas e aspectos relacionados ao Notion. Então, pensando nessa estrutura de mapa mental, a palavra Notion ficaria centralizada e os outros termos estariam ali ao redor de acordo com a hierarquia. Aí eu coloquei até essas informações que eu já tenho aqui resumidas, utilizando alguns tópicos para ilustrar essa questão da hierarquia. Então, por exemplo, aqui fica claro que esses elementos aqui estão relacionados a bloco e todos esses elementos aqui relacionados a visualizações e aspectos que estão também aqui no mesmo nível de hierarquia de páginas, databases e blocos. Então a gente vai seguir esse nível enquanto a gente vai construindo o nosso mapa mental. Então a gente vai adicionar aqui Mind Map para identificar que a gente quer criar um mapa mental, aqui em Marmade. E a gente vai identificar o termo Notion, como sendo a raiz, o termo principal de todo o nosso mapa. Então a gente vai utilizar aqui o termo root, que a gente poderia traduzir como raiz, mas para identificar esse termo central. Eu vou colocar aqui Notion. E eu vou utilizar aqui colchetes só para destacar apenas a palavra. E depois a gente vai ver também como personalizar essas formas, que deixam aí o nosso mapa bem interessante. Então depois de Notion eu vou dar um Enter e vou dar aqui um Tab no meu teclado para que eu possa afastar um pouco aqui e construir a minha hierarquia a partir de Notion. Então, depois do meu termo principal, os outros termos principais são blocos, databases, páginas e aspectos. Então, vou colocar todos aqui, seguindo essa lógica. Prontinho. Então, a gente já consegue ver aqui, esse termo centralizado e os outros partindo dele. E agora eu vou identificar os subelementos de blocos. Então, novamente, vou dar um Enter e um Tab. E vou digitar aqui texto e links. Então tá bem clarinho aqui, depois a gente vai personalizar a cor, mas deve dar para perceber que a gente tem blocos e esses elementos ao seu redor. Depois a gente vem para Databases, Enter, um Tab e Propriedades, Visualizações e a gente ainda tem aqui Modelos, nessa mesma lógica. Então eu vou primeiro colocar aqui Modelos e depois a gente vai observar essa questão das visualizações. Depois de Páginas, Enter Tab,
a gente vai ter subpáginas e listas. E em aspectos, Enter Tab, simplesmente a gente vai ter personalização e colaboração. E agora eu vou destacar esses subelementos, né? Então, primeiramente, em visualizações, aqui vou dar Enter Tab novamente e vou inserir aqui as visualizações. Então, depois de visualizações, a gente vai ter em subpáginas, hierarquia e breadcrumb, que é justamente esse caminho aqui que a gente seguiu até chegar na nossa página. E por fim, em lista, Enter Tab, tópicos e tópicos. Pronto, já consegui criar aqui a base do meu mapa mental. E antes da gente ir para as cores, esses elementos principais aqui, eu quero que a sua representação seja em círculo. Então eu vou colocá-los aqui entre 2 parênteses. Então são todos que estão ligados diretamente, né, ao termo principal Notion, que inclusive eu também vou mudar o seu formato, 2 parênteses ao contrário, e a gente tem esse elemento de destaque, né, ao redor da palavra. As palavras que não têm nenhum símbolo, elas estão com esse retângulo com bordas um pouco arredondadas, né, e uma linha embaixo. Mas antes de mexer nessas linhas, nesse sublinhado, a gente vai mudar essas cores, né, para ter uma visualização mais interessante, até para a gente conseguir visualizar com mais detalhes as alterações. Então a gente pode aqui em cima inserir essa informação para a gente poder acessar esse tema, né? Nesse caso é o tema padrão, o tema default. E aí a gente já tem essas cores aqui bem destacadas. O neutro é aquele que a gente já tinha, dark, com cores mais escuras, forest com tons de verde, e o tema base, que assim como nos gráficos de pizza, permitem que a gente possa personalizá-lo. Se a gente não quiser definir as cores, a gente vai ter essa base, né? Se não, basta que a gente possa, logo após aqui, ó, a última aspa de base, identificar variáveis, também entre aspas simples. 2 pontos, 2 chaves, para poder começar a identificar essas cores. Então eu vou até dar um enter aqui para ficar mais organizado. Então a gente vai colocar as cores aqui. Lá no gráfico de pizza, para quem assistiu o vídeo, né, a gente conseguiu definir uma cor para cada área. E aqui a gente vai identificar cores primárias, secundárias e terciárias. Então aqui entre aspas simples, primary color, 2 pontos, e posso também entre aspas simples inserir o código de uma cor. E a gente já tem essa alteração aqui. Depois disso, vírgula, segunda cor. E por fim, a terceira cor, entre aspas simples, né? 2 pontos, aspas simples novamente, código da cor. Pronto, e para fechar eu vou adicionar a cor do texto, né? Que eu acho que aqui o texto branco vai ter um destaque maior. Então eu vou colocar aqui, ó, também como cor primária do texto. Entre aspas simples, 2 pontos, aspas simples, código da cor. Nesse caso, tudo F. Pronto. Aí a gente vai utilizar também símbolos de Markdown, né, para poder dar um destaque, como eu já dei o exemplo para vocês, né? A gente pode utilizar aqui 2 asteriscos para que a gente tenha aqui uma palavra em negrito. Então eu vou colocar nessas palavras aqui, ó, que estão nos círculos, dentro dos parênteses. Tem que estar em contato com o texto. Pronto, então aqui as palavras, ó. Vou fazer isso também para Notion, aqui em cima. E aqui eu vou colocar em itálico, utilizando apenas um asterisco em cada lado, que tá faltando a letra. E vou usar também outros formatos. Então, visualizações eu vou colocar entre parênteses simples. E a gente tem esse retângulo com bordas arredondadas. Aqui em personalização, eu vou colocar um único parêntese, mas ao contrário, em cada lado. E aí a gente tem esse símbolo aqui de nuvem. E aqui em propriedades, eu vou colocar 2 chaves. E a gente vai ter esse formato hexagonal. E aí, para que eu possa tirar esse sublinhado, né, eu vou destacar cada uma dessas palavras que estão sem formatação com um colchete simples. Então, entre colchetes simples, a gente vai ter simplesmente a palavra dentro de um quadradinho, sem esse sublinhado, né? Fica mais clean. Vamos fazer isso aqui
para todos os outros. Agora a gente tem uma visualização bem mais diversificada aqui, né, dos conceitos. E uma outra coisa, um detalhe agora, digamos que eu queira esse I embaixo, eu posso utilizar esse BR dessa forma aqui, ó, e aí a gente quebra a linha e o que está depois disso vai para baixo. Então, da mesma forma, basta copiar essa estrutura, que eu acredito que nem seja necessário, né, porque a gente vai simplesmente dando tab ali para poder definir essa hierarquia, né? Basta se atentar aos símbolos que dão aqui o formato, e a gente ainda tem as opções de Markdown para também poder formatar o texto. Então, depois que você já configurou o seu mapa, clica aqui, ó, e define como prévia, para que você simplesmente tenha a visualização do seu mapa mental. Vamos criar um fluxograma, identificando aqui já o nosso bloco de código. Já está definido como MyMade, utilizando o comando flowchart, que a gente pode definir tanto na horizontal, e para isso a gente utiliza LR, quanto na vertical, e para isso a gente utiliza TD. Então aqui basicamente o que a gente vai utilizar são as setas. Então, por exemplo, A para B, a gente tem essa representação aqui. Então, para criar o fluxograma, você precisa ter clareza, né, desses passos para poder esquematizar esse fluxo em um fluxograma. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar um fluxo para identificar os passos aqui de quem chegou nesse vídeo, né, se já é inscrito no canal ou não, o que é que precisam fazer. Então, aqui o primeiro passo, a gente vai começar identificando o que é esse A. E para identificar o que é esse A, a gente vai utilizar 2 colchetes e vai escrever dentro dele, que vai ser aqui a pessoa que está assistindo esse vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é para que a pessoa dê o like. Então, aqui ela vai curtir o vídeo. Depois que ela curtir o vídeo, então partindo aqui de B, eu quero saber se a pessoa é inscrita no canal. Então, é um novo passo que eu vou identificar agora com chaves, porque eu quero fazer uma pergunta. E aqui a pergunta é: já se inscreveu no canal? E agora eu vou configurar 2 situações. Então, se a resposta para isso for sim, eu vou identificar o sim aqui dentro dessas barras. Então, a gente tem essa definição aqui, que essa pessoa é um inscrito. Se não, então partindo ainda, né, da minha pergunta, eu vou identificar a resposta não. Eu vou identificar aqui para a pessoa se inscrever no canal. Então, a pessoa está assistindo o vídeo, curtiu, já se inscreveu no canal? Se sim, é um inscrito. Então, eu vou até colocar aqui, ó, colocar uma outra letra. Não precisa ser necessariamente na ordem, tá? Desde que seja diferente. Tamo junto. Se não, ela vai se inscrever agora. Então, é um fluxo simples. Vocês vão simplesmente utilizar as letras, né, as setas. Vocês podem usar setas mais longas. Sempre que a gente quiser escrever assim no meio da seta, a gente usa essas barras, né? Não é necessariamente só para esse momento do sim e não. E no fluxograma a gente tem essa estrutura de que o losango ele vai representar uma decisão, né, no momento do fluxo. E aí o se inscrever agora eu vou colocar aqui entre parênteses mesmo, para aparecer mais um botão. Então agora é só personalizar. E assim a gente vai usar o elemento, né, que define aqui qual é o passo que a gente quer colorir. A gente pode utilizar essa opção de personalização utilizando Style e selecionando aqui, por exemplo, o C, que é a parte da pergunta. A gente precisa escrever dessa forma: fill, né, para preencher e definir aqui qual é a cor. Eu vou utilizar aqui o código de uma cor laranja. E a gente pode ainda definir a cor da borda. Separa por vírgula e identifica como stroke, 2 pontos e o código. E aqui eu tenho agora a borda em destaque. A gente ainda consegue definir a largura dessa borda em pixels. Então, por exemplo, aqui 2 dá um destaque bem legal. Então, depois que eu fiz uma vez, só copio e colo para as outras, né? Então, aqui, por exemplo, o botão de se inscrever é o E, né? E eu posso também utilizar aqui o nome da cor, né? Então, eu posso deixar vermelho, amarelo. Vou definir também aqui o tamo junto, que é aqui o bloco F. Então, assim a gente consegue ir personalizando, né, de forma básica o fluxograma. Depois que configurou tudo, vem aqui, ó, em dividir e deixa a opção prévia para simplesmente ver o seu mapa. E aí você consegue posicioná-lo, né, porque esse bloco aqui, ó, você vai poder mover na sua área de trabalho no Notion. E sempre que quiser alterar, basta aqui mudar ou para código ou para dividir, né, e a gente consegue ver os dois aqui juntos.
Então, mais informações de como vocês podem personalizar, né, o fluxograma e os mapas mentais de vocês vão encontrar na documentação, né, da ferramenta Marmate, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E aqui a gente tem, ó, né, fluxograma, algumas explicações, né, algumas opções que vocês podem copiar aqui diretamente e só personalizar, né? E também aqui de mapas mentais. Então, ó, se você assistiu esse vídeo, curte. Se já se inscreveu no canal, tamo junto. Se não, se inscreve agora. E até o próximo vídeo.